Eu sinalizei para a família, no primeiro documento avaliativo que eu enviei no ano, que eu elaborei no ano, que essa criança tinha algumas questões comportamentais, tá? Então vamos supor essa situação. No primeiro relatório, no primeiro documento avaliativo, a gente sinalizou para a família que a gente percebeu que nos momentos tais, a criança tinha dificuldades, tinha, enfim, tá? Questões comportamentais. Ok? Se eu escrevi isso lá no primeiro semestre, e agora eu estou fazendo o relatório do segundo semestre, eu não posso deixar a família no vácuo. Tá, mas a prof tinha escrito lá sobre as questões comportamentais do William e agora nesse relatório ela nem falou nada sobre o comportamento do William. Né? Parece que fica incompleto. E os relatórios precisam nos ajudar a ter uma noção de trajetória de desenvolvimento, ok? Só que quando eu falo sobre algo, especialmente se for algo delicado, algo assim, preocupante, né? Algo assim, de uma lacuna. E aí eu falo sobre aquilo no primeiro semestre, no primeiro trimestre. E no seguinte eu não dou continuidade, ou no seguinte eu não faço nenhuma menção para dizer se essa criança evoluiu, se agora tá tudo bem, se essa criança, não sei, se continua igual, se os desafios são outros. Não dá. Então eu vou precisar retomar algumas coisas. Por isso que tem professoras que enxergam esse segundo relatório, ou esse último relatório do ano, como uma continuidade. E que pode ser visto como continuidade, sim, tá tudo certo. Pode ser visto como continuidade. Mas eu preciso saber que tem algumas coisas que são chave que eu não posso passar por cima. E aí, ele tinha questões alimentares lá no início do ano e agora eu nem menciono mais alimentação, como assim? Então, em relação aos aspectos individuais de cada criança, primeiro ponto que eu trago aqui no slide é como evoluíram os aspectos já tratados anteriormente? E claro, se eu tratei sobre algum aspecto que era mais em que estava tudo bem e que continua tudo bem, eu não preciso necessariamente voltar a esse aspecto. Não preciso, a não ser que eu queira acrescentar coisas, enfim, tá? Agora, aqueles que são os aspectos delicados, aqueles que nos arrepiam, né? Ou que deixam a família com uma pulga atrás da orelha, ou que nos deixam preocupados por algum motivo, eu vou precisar dizer para a família como é que essa situação evoluiu. Ok? Tá? Maravilha. Então, esse é um aspecto que a gente vai e deve incorporar nesse último relatório do ano, que pode ser segundo ou que pode ser terceiro, quarto, enfim. Outro aspecto, algo que vocês ainda não tenham abordado sobre essa criança. E é muito difícil a gente perceber lá em novembro algo diferente sobre a criança se nós não temos a prática do registro. Se a gente não faz registro sistematicamente, é difícil perceber algo. Assim, a gente vai ter essa impressão. Já falei sobre tudo. Já falei tudo que era importante sobre essa criança. Agora, se eu tenho uma dinâmica de registro, se eu tenho uma dinâmica de organização desses documentos, inclusive escolhendo o que eu vou abordar no primeiro semestre, o que eu vou abordar no segundo semestre, quais são as coisas que eu tenho que dar continuidade, eu não posso deixar a família no vácuo, né? Aí eu vou ter subsídios também de aspectos que talvez eu não tenha elaborado ainda.